Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A promessa veio como um raio em céu nublado. No momento em que o torcedor alviverde mais clamava por respostas, Leila Pereira subiu ao palco e jogou luz sobre um cenário repleto de incertezas. Com a firmeza que a tornou uma das figuras mais influentes do futebol brasileiro, a presidente do Palmeiras prometeu nada menos do que 4 reforços de peso para rejuvenescer e elevar ainda mais o patamar do elenco comandado por Abel Ferreira. A declaração não apenas quebrou o silêncio da diretoria, como também reacendeu a chama da esperança na torcida. A temporada de 2025 tem sido, até aqui, um verdadeiro teste para o emocional do palmeirense. Com atuações irregulares no Campeonato Brasileiro, o Verdão ocupa uma posição que, embora ainda o mantenha entre os postulantes às vagas de Libertadores, está aquém das expectativas criadas após campanhas históricas nos anos anteriores. O desgaste do elenco, as lesões recorrentes e a dificuldade de encontrar substitutos à altura tornaram-se pontos críticos apontados pela comissão técnica. E é nesse cenário de urgência que as palavras de Leila ganham ainda mais peso. A promessa não veio com nomes, datas ou valores, mas veio carregada de uma confiança quase desafiadora. Ao declarar que o clube busca atletas de impacto imediato, a mandatária deixou claro que não se trata apenas de completar o grupo, mas de trazer soluções. A ideia é elevar a qualidade técnica do time, resolver carências específicas e, acima de tudo, mostrar que o Palmeiras ainda é protagonista no mercado sul-americano. Nos bastidores, já circulam rumores de que 2 dos 4 reforços atuam no futebol europeu. São jogadores em fim de contrato ou insatisfeitos com seus clubes, com perfil ideal para uma retomada de protagonismo no Brasil. O sigilo é mantido com rigor absoluto, mas o que se sabe é que a diretoria já iniciou tratativas avançadas com representantes e empresários, e há otimismo para anunciar, pelo menos, um nome antes do fechamento da próxima janela. Internamente, a fala de Leila teve efeito direto no vestiário. Relatos apontam que jogadores experientes como Gustavo Gomes e Rafael Veiga receberam a notícia com entusiasmo. A chegada de novos companheiros pode significar menos sobrecarga para quem já vem atuando no limite físico e emocional. Para Abel Ferreira, que tem demonstrado inquietação com as limitações do elenco em suas últimas coletivas, o reforço chega como um voto de confiança da diretoria em seu trabalho. No Allianz Parque, os ecos da promessa reverberaram entre os corredores, os torcedores e até mesmo entre os funcionários. Há uma movimentação intensa dentro do clube para preparar a logística de recepção dos novos atletas, o que indica que o discurso de Leila está longe de ser apenas retórico. O momento é visto como estratégico. Trazer nomes fortes em meio à disputa do Brasileirão pode ser o diferencial entre encerrar o ano com um título ou mais uma frustração. O impacto também foi sentido na imprensa. Especialistas e comentaristas passaram a debater os possíveis nomes com base nas lacunas do elenco. A lateral direita, o setor ofensivo e o meio-campo criativo foram apontados como áreas prioritárias. Embora a base do Palmeiras continue revelando talentos, como tem feito com excelência nos últimos anos, o torcedor quer experiência, alguém que decida jogo grande, que desequilibre em uma Libertadores, que traga respeito ao adversário antes mesmo do apito inicial. A cobrança sobre Leila Pereira vinha crescendo nos últimos meses. Apesar da estabilidade financeira e das boas gestões anteriores, a ausência de reforços no início da temporada foi alvo de críticas intensas. A declaração desta semana, portanto, é também uma resposta direta aos questionamentos que ecoavam das arquibancadas e das redes sociais. A presidente não apenas ouviu, ela reagiu. Para muitos torcedores, a promessa traz um sentimento misto, alívio e expectativa. Alívio por ver que o clube não se acomodou diante da instabilidade. Expectativa porque, ao prometer reforços, a responsabilidade aumenta. Não há mais espaço para apostas ou contratações medianas. O palmeirense quer nomes de peso, jogadores que cheguem e façam a diferença. Não no futuro, agora. Abel Ferreira, por sua vez, vive um dilema silencioso.
O técnico português, que já demonstrou frustração em momento-chave da temporada, terá agora a oportunidade de reorganizar o time com peças novas. No entanto, isso também acarreta pressão extra. Com reforços chegando, a margem para erros diminui. O discurso de falta de peças perderá força. A régua sobe, e muito. Enquanto isso, o Palmeiras segue firme no Campeonato Brasileiro, atualmente ocupando a quinta colocação com 21 pontos conquistados em 13 rodadas. A diferença para o líder é de apenas 5 pontos, o que mantém o Verdão vivo na briga pelo título. Porém, a oscilação nas últimas partidas deixou claro que o elenco atual precisa de reforços para manter o fôlego até o fim da competição. A torcida, que há pouco tempo estava impaciente, agora aguarda com os olhos vidrados nos noticiários. Cada pista sobre possíveis reforços vira manchete, cada movimentação nos bastidores é acompanhada como uma final de campeonato. E não é para menos, o histórico do clube nos últimos anos elevou a régua de exigência. Hoje, qualquer passo abaixo da excelência é visto como retrocesso. A janela de transferências promete ser agitada para os lados da barra funda. Com o respaldo de uma gestão sólida e contas equilibradas, o Palmeiras tem capacidade financeira para investir pesado. Mas, como alertam os analistas, o segredo está na precisão, contratar certo, no momento certo, sem inflar a folha salarial de forma desnecessária. O equilíbrio será o grande trunfo. Por trás da promessa de Leila, há também um movimento político importante. A presidente sabe que sua imagem está atrelada diretamente ao sucesso do futebol. Um segundo semestre forte, com reforços e bons resultados, pode consolidar sua posição como uma das gestoras mais vitoriosas da história do clube. Já um fracasso retumbante pode abrir brechas para críticas que estavam até então adormecidas. Mais do que prometer, Leila Pereira reacendeu um sonho. A torcida voltou a acreditar que 2025 ainda pode ser um ano de glórias. E num futebol movido por paixão, esperança e bola na rede, isso vale mais do que qualquer discurso técnico. A missão agora é transformar palavras em títulos. E o relógio já começou a correr. O anúncio de Leila não foi apenas institucional, foi estratégico. O momento escolhido, às vésperas da abertura da janela de transferências e no meio de um campeonato brasileiro equilibrado e imprevisível, mostra que a presidente buscava mais do que tranquilizar a torcida, ela quis virar a chave da temporada. A promessa de 4 reforços não é só uma resposta aos problemas dentro de campo, mas também um aceno claro de que o Palmeiras continua jogando no mais alto nível, inclusive fora das 4 linhas. Essa postura ambiciosa ganha ainda mais relevância quando se observa o cenário do futebol nacional em 2025. Enquanto rivais como Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional movimentam-se com força no mercado, o Verdão não poderia ficar atrás. Leila sabe que a competitividade atual exige um elenco não apenas forte, mas profundo. Para disputar títulos em várias frentes, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, é preciso ter banco, ter opções, ter fôlego. Internamente, o Departamento de Análise de Desempenho já trabalha com uma lista reduzida de nomes. São atletas mapeados há meses, que foram avaliados por características físicas, técnicas e até comportamentais. A ideia é evitar erros do passado, quando contratações apressadas geraram altos custos e pouco retorno esportivo. Os novos alvos precisam chegar prontos, adaptáveis e dispostos a comprar o projeto palmeirense desde o primeiro dia. Entre os possíveis reforços, especula-se que um deles seja um camisa 9 de referência, capaz de disputar posição com Flaco Lopes e Rony. Outro, um meia cerebral, com visão de jogo e capacidade de acelerar o ritmo ofensivo, um perfil que Abel Ferreira sente falta desde a saída de Gustavo Scarpa. Os 2 nomes restantes ainda são envoltos em mistério, mas a imprensa esportiva já aposta em um lateral e um zagueiro experiente para encorpar o setor defensivo. A pressão da torcida é proporcional à promessa feita. Leila Pereira jamais havia usado palavras tão diretas sobre o número de reforços. O impacto foi imediato, o engajamento nas redes sociais disparou, grupos de WhatsApp se encheram de teorias, e os programas esportivos não falam de outra coisa. O torcedor, por sua vez, oscilando entre empolgação e desconfiança, exige que as contratações estejam à altura do que foi dito.
Abel Ferreira, embora mantenha o tom cauteloso em público, já deixou claro que espera qualidade. Nos bastidores, ele e sua comissão têm trabalhado em análises táticas para ajustar o time à chegada dos novos jogadores. Isso indica que, diferente de outras temporadas, os reforços devem entrar no time titular logo de cara, sem longos períodos de adaptação. A ideia é clara: o Palmeiras não tem tempo a perder. A atual posição no campeonato também reforça a urgência. Apesar da boa colocação, o time sofreu em confrontos diretos, perdeu pontos em casa e mostrou queda de intensidade nos minutos finais de algumas partidas. O elenco enxuto e o acúmulo de jogos têm cobrado um preço alto. É por isso que a promessa de reforços é vista internamente como o oxigênio necessário para uma arrancada definitiva rumo ao título. Nos corredores da academia de futebol, o clima é de mobilização total. O centro de inteligência do clube está em contato direto com empresários e intermediários. A ordem de Leila foi clara: não medir esforços, mas também não comprometer o equilíbrio financeiro. O Palmeiras quer reforços, mas sem repetir os erros de outros clubes que se afundaram em dívidas por decisões precipitadas. A expectativa é que o primeiro nome seja anunciado nos próximos dias, antes mesmo da próxima rodada do Brasileirão. A diretoria trabalha com metas semanais para concretizar as negociações e acelerar a integração dos reforços ao elenco. Essa pressa se justifica: o calendário é cruel, e os jogos decisivos batem à porta com frequência. A hora de agir é agora. Há, no entanto, um elemento intangível nesse processo: o moral da equipe. As promessas de reforço, quando bem executadas, não apenas elevam a qualidade técnica do time, mas também renovam o ânimo do grupo. Jogadores motivados, ambiente competitivo, torcida empolgada, tudo isso contribui para criar uma espiral positiva. É isso que o Palmeiras busca com esse movimento ousado de mercado. Com as quartas de final da Copa do Brasil se aproximando e a fase decisiva da Libertadores à espreita, cada reforço poderá representar a diferença entre a eliminação precoce ou uma nova caminhada rumo à glória. E o torcedor palmeirense, que se acostumou a ver seu time entre os grandes da América, sabe que esses jogos são decididos nos detalhes: um passe preciso, uma cobertura bem feita, uma finalização certeira. O contexto externo também favorece o clube. Com a valorização do real frente a moedas de alguns mercados sul-americanos, o Palmeiras passa a ser uma opção atraente para jogadores que buscam estabilidade, visibilidade e um projeto esportivo sério. Soma-se a isso o poder de sedução que o Allianz Parque e a torcida apaixonada exercem, e o Verdão se torna um dos destinos mais desejados do continente. A janela que se abre agora pode ser um divisor de águas. Se bem aproveitada, tem o potencial de recolocar o Palmeiras em posição de liderança técnica e mental dentro das competições. Mas se as promessas não forem cumpridas com precisão, o efeito pode ser inverso: frustração, instabilidade e pressão dobrada sobre a gestão e a comissão técnica. Leila Pereira aposta alto. Mas ela sabe o que está em jogo. O torcedor, mais do que nunca, quer resultados. E eles virão, ou não, a partir das próximas decisões. O mercado está atento. A torcida, mais ainda. E os adversários? Estes começam a se preocupar. Quando o Palmeiras se movimenta com firmeza, é sinal de que algo grande está por vir. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A contagem regressiva já começou. Nas próximas semanas, cada movimentação no mercado, cada declaração de dirigentes, cada pista deixada nas entrelinhas será interpretada como uma possível confirmação dos reforços prometidos. A torcida quer mais do que discursos, quer nomes, números, apresentações. O torcedor palmeirense, acostumado a um clube que se profissionalizou, se reestruturou e se reinventou ao longo da última década, exige agora que esse novo capítulo também esteja à altura da história construída. O desafio de Leila Pereira é transformar palavras em ação, esperança em performance, planejamento em conquistas. O Palmeiras já provou, nos últimos anos, que é capaz de fazer isso. A gestão atual já entregou títulos, estabilidade e protagonismo. Mas o futebol, como sempre, é ingrato com o passado.
O que importa é o agora. E agora, a presidente terá de cumprir com a promessa mais ousada de sua gestão até aqui, reforçar o time em alto nível, no meio da temporada, e mudar o rumo de 2025. Nos bastidores da academia de futebol, a confiança. A estrutura está montada, o mapeamento foi feito, as negociações estão em andamento. Faltam detalhes. Faltam assinaturas. Mas o mais difícil, a decisão política e estratégica de investir no futebol, já foi tomado. O ambiente, mesmo sob pressão, tem um clima de mobilização, como se todos estivessem cientes de que esse é o momento-chave da temporada. E todos sabem, não haverá segunda chance. Se os reforços forem certeiros, se a resposta em campo for imediata, o Palmeiras poderá, sim, retomar o controle do Campeonato Brasileiro e alçar voos maiores nas outras competições. Com um elenco renovado, um treinador estrategista e uma base sólida que ainda rende frutos, o clube tem tudo para transformar a promessa de Leila em mais uma página vitoriosa de sua história recente. Mas se os nomes não vierem, ou se vierem abaixo da expectativa, a narrativa muda de direção. A pressão sobre a presidente crescerá. A confiança da torcida será abalada. A tranquilidade de Abel Ferreira será comprometida. E a temporada, que ainda tem muito a oferecer, poderá se tornar uma longa travessia de frustrações. Tudo está em jogo. Tudo depende do que será feito agora. A história mostra que o Palmeiras, quando desafiado, costuma responder com grandeza. Resta saber se, desta vez, será igual. O relógio corre, a janela se abre, e os olhos do Brasil se voltam para o clube que prometeu mais do que reforços, prometeu esperança. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.